E aí, pessoal, beleza? Maravilha com todo mundo? Comigo tá tudo bem, espero que com você também esteja tudo bem. Estou aqui para poder te explicar num material um pouco mais denso, com um vídeo um pouco mais explicativo, realmente, um pouco mais longo, a respeito do que é essa questão da audição, de mostrar suas músicas nas audições dos artistas. Preciso que você entenda definitivamente o que a gente pretende fazer com sua música, o que nós estamos oferecendo, que serviço é esse e quais são os detalhes, as informações de detalhes que você precisa saber a respeito dessa questão da audição para artistas. Primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte: a gente não está aqui fazendo, primeiro, uma brincadeira e, segundo, nem tentando fazer uma, como é que eu posso te falar? Uma caridade. Eu estou fazendo o meu trabalho como agente de repertório. Né? Então, eu não estou aqui fazendo esse trabalho porque eu sou bonzinho apenas. Eu estou fazendo esse trabalho porque eu também preciso ganhar minha vida, né? Também preciso ganhar o meu pão. E eu estou aqui te oferecendo a oportunidade de uma parceria. Você tem a composição, mas você não tem os acessos que eu tenho. Então, a gente faz uma parceria. Eu faço o trabalho de agenciar o seu material, a sua composição, e se a gente conseguir ser aceito em uma audição, eu também vou ganhar a minha parte, que são aqueles 15% que eu já expliquei para você em outra oportunidade. Então, não tem aqui vamos falar, caridade, e não tem aqui também uma tentativa de esperteza, né? Ah, será que você está tentando me enganar, vai aplicar em mim um golpe? Não tem isso. Eu estou fazendo o meu trabalho e se você quiser trabalhar comigo, eu estou à sua disposição. Se você não quiser também, tá tudo bem. A gente continua numa boa aí, sem problema algum na nossa realização. Cada um na sua área e a gente vai adiante. Beleza? Então, eu quero explicar para você o que é uma audição para grandes artistas, uma audição de repertório para grandes artistas. É o seguinte: todo grande artista, ele vive da sua música. Ele vive da música que ele grava, da música que ele leva para os shows e da música que deixa ele em alta, né? A música que está deixando ele em evidência. Então, todo artista, ele precisa escolher bem as músicas que ele vai trabalhar para que em todo tempo ele tenha uma oportunidade de estar em alta, né? Quer seja em alta na internet, quer seja em alta na TV, quer seja em alta no rádio, né? Ou quer seja em alta nas pistas, né? Ele quer estar sempre em evidência. O artista que é do sertanejo, ele vai querer estar em evidência. O que é do forró vai querer estar em evidência. O que é do gospel vai querer estar em evidência. Ou seja, todo mundo está procurando essa questão da evidência. E um cantor, ele vive do quê? Ele vive de música. Então, ele precisa escolher o tempo todo, ele precisa estar escolhendo músicas certas para si. Porém, não é o tempo todo assim, todo dia que os artistas estão fazendo essa escolha. Existe um período determinado por cada agência de escolha de material, que essa escolha de material é chamada de audição. Ou seja, a gente tem ali um grupo de pessoas que participam dessa audição, que é uma reunião que é feita para poder ouvir o material que é enviado para eles. Né? Aquele material chega, então eles têm uma espécie de uma reunião, realmente, reúnem em um estúdio, em um espaço, então eles ficam escutando as músicas que foram enviadas para saber se aquelas músicas têm alguma identificação com o artista em questão. Quando que essas audições acontecem, eu vou te explicar tudo nesse vídeo, tá? Eu vou te explicar tudo em detalhe. Mas assim, quando essa audição acontece, o pessoal tá ali, eles estão imersos realmente naquele processo. Estão imersos ali naquela questão de escolher o repertório, de ouvir as músicas, saber se as músicas realmente são boas para o contexto do trabalho, são boas para a temporada. Isso também é muito importante, né? Nós aqui sabemos disso, porque às vezes a música é boa, mas ela não é boa para o artista. Outra hora a música é boa para o artista, mas ela não é boa para o projeto do momento do artista. Então, isso são coisas que a gente precisa ficar atento. Então, uma audição é justamente isso, é essa reunião preparada para que as pessoas possam, então, escolher o repertório. Quem é que participa dessa audição? Geralmente, pessoal, geralmente é a equipe do artista. Geralmente, quem está participando dessa audição é uma equipe de curadoria. São pessoas da confiança do artista. Pessoas da confiança do artista que vão reunir, que vão estar ali trabalhando também em função da carreira daquele artista, e eles vão estar naquela reunião ali, principalmente dos materiais que chegam de compositores anônimos. Não é o artista que para e fica um dia inteiro ouvindo música. Não é assim, definitivamente não é assim que acontece. É uma equipe que vai ouvir. Às vezes essa equipe, eles se dividem, né? E eles vão ouvir ali uma quantidade de música. Cada membro da equipe vai ouvir um número X de música e daquelas músicas que aquele membro da equipe está ouvindo, por exemplo, você tem ali 3 membros da equipe, né, que vai fazer a primeira curadoria da audição. Então, cada um deles vai ouvir, suponhamos que recebeu lá 60 músicas, cada um vai ouvir 20 músicas. E daquelas 20 músicas que cada um vai ouvir, ele vai selecionar 10.
ele seleciona 10 e depois juntam os 3 para ouvir as 30 músicas, né, que foram selecionadas 10 por cada um. Então, daquelas 30, eles tiram outras 10. Dessas 10 é que vai ser enviado, por exemplo, para o produtor do show, para o produtor do disco, para o produtor do projeto. Daquelas 10 músicas, o produtor, então, ele numa outra etapa da audição, né, aquela pessoa que está acima ainda na cadeia, ela vai sentar, vai ouvir aquelas 10 músicas, e daquelas 10 músicas ele vai tirar, por exemplo, as 3 melhores. Esses números que eu estou dando aqui são todos ilustrativos, tá? Tudo número ilustrativo. Então ele tira as 3 melhores. Essas 3 melhores que eles curaram, que eles entenderam ser um material bom para o artista, uma música realmente boa, uma música boa para o projeto, para o time ali onde eles estão. Então essas 3 músicas serão apresentadas para o artista em questão. Então, assim, a gente precisa entender que existem camadas, né? Não é tudo a mesma coisa, não é tudo ao mesmo tempo que acontece. Existem camadas na audição. Então, né, você tendo entendido isso aí, quem é que participa e como que acontece, eu quero explicar para você o seguinte. É uma pergunta que as pessoas têm. É o artista que dá a palavra final na escolha da música? Nem sempre, gente. Nem sempre é o artista que dá a palavra final na escolha da música. Muitas vezes pode acontecer de um artista ter um tipo de contrato com a gravadora que permite que ele tenha um percentual na decisão. Né? O tipo de contrato permite que ele tenha um percentual maior, né? Que a palavra dele seja mais presente assim, na tomada de decisão. Mas nem sempre é o artista que vai dar a palavra final. Pode acontecer de o tipo de contrato do artista exigir que o próprio diretor artístico da gravadora escolha qual é o repertório que aquele artista em questão vai gravar. Né? Então, é interessante você saber disso, porque muitos de vocês me procuram e querem que eu dê para você vamos falar, garantia de que o artista que você está mandando a música vai ouvir sua música. Eu não posso te garantir isso, como também não posso garantir que é o artista que vai decidir se a música vai ser gravada ou não. Eu estou, né, fazendo o meu trabalho aqui de agente, colocando a sua música na audição certa do artista em questão, que você queira. Mas eu não tenho como garantir nem que a sua música vai chegar nele e nem que ele vai ser a pessoa que vai decidir pelo sim ou pelo não. Eu faço a música chegar na audição que vai servir aquele artista, né? Na equipe que vai fazer a curadoria do repertório daquele artista. Isso aí eu consigo te garantir. Mas fora isso, não tem como. Né? E as pessoas também, às vezes, têm essa ilusão. Né? Se o artista, né, fulano de tal, ouvir a música, ele vai entender tanto o que eu quis dizer com aquela frase, ele vai entender tanto, ele vai se apaixonar tanto com aquela frase, que ele vai automaticamente escolher minha música, vai querer minha música. Então eu estou te falando, te revelando um segredo. Não é assim que acontece. Né? Muitas vezes você tem que entender que o tipo de contrato do artista com a gravadora dele exige que o diretor artístico escolha o repertório e não o artista em si, beleza? Agora vamos falar sobre uma outra questão que todo mundo quer saber, todo mundo também tem dúvida sobre preço. Então tá. Minha música foi para audição e agora eles estão me propondo, né? Estão me propondo uma liberação da minha composição. Qual que é o preço? Como que nós vamos negociar o valor? Gente, quem faz a proposta é a gravadora. Grandes artistas, eles não negociam essa questão de preço. É sempre um escritório administrativo que faz a proposta. O compositor, ele aceita ou não a proposta. E, assim, uma coisa eu posso te garantir, que uma vez que o escritório faz uma proposta, ele não muda. Ele não muda. É como se fosse assim, eu vou rejeitar a primeira proposta, esperando que eles me façam uma proposta maior, né, melhor, em relação a valores. Não, eles não fazem isso. Eles te fazem a proposta, olha, o valor que nós vamos pagar é X. Nós temos interesse nessa sua composição pelo valor X de liberação. Você aceita ou não. Né? Se você não aceitar, uma coisa que você tem que ficar também ciente, se você não aceitar a proposta, você não quer dizer que você fechou a porta. Significa que mais para frente você pode vir a pensar melhor e aceitar a proposta e não ser interessante para o momento, né? E a gravadora não querer. Ou pode acontecer também de mais para frente você falar, eu pensei melhor, vou aceitar a proposta e eles quererem ficar com a sua composição, com a liberação da sua composição. Mas é importante você saber que o valor provavelmente não vai mudar em tempo algum, a não ser que seja um outro escritório de um outro artista, né? Você enviar a mesma composição para um outro artista, porque isso acontece, gente. Para uma pessoa, uma composição tem um tipo de valor que para outra é totalmente diferente. Então, é importante você saber disso. Mas quanto é, Davi Alfer? Me fala, quanto é que as gravadoras pagam para uma composição? Olha, depende. Depende de muitos fatores. Por exemplo, né, ao invés de te responder, eu vou te perguntar, quantas músicas você já tem gravadas?
Quantos sucessos você já tem emplacado na voz de outros grandes artistas? Né? Isso tudo conta. Se você é um compositor anônimo, não tem nenhuma música gravada, então você não tem nenhum sucesso provado, o que acontece? A gravadora se vê no direito de arriscar com você. Né? Eles podem ter visto que a sua música, que a sua composição é toda boa, né? Naquele sentido de ser boa para o artista, boa para o projeto, boa para o momento. Então eles vão fazer uma proposta, mas eles estão arriscando sem saber se você tem vamos falar assim, tem um tique, né? Tem sabe aquela essência do sucesso? Eles vão arriscar, né? E vão pegar. Então, se você é totalmente anônimo, eles vão te fazer uma proposta muito mais singela em termos de valores. Né? Agora, se você já tem uma composição que foi gravada por um outro artista e essa composição já alcançou um certo nível, né, de sucesso, aí a coisa muda de figura. Aí eles já vão te fazer uma proposta um pouco mais arrojada. E assim vem, se você tem 2 músicas gravadas de sucesso, o valor também é mais arrojado. E aí a coisa vai aumentando. Mas se você, como eu disse, né, se você é anônimo, nunca foi gravado, né, não tem nada sendo tocado de forma relevante, eles vão arriscar com você. Então eles não vão te fazer uma proposta que seja assim, aquela proposta de ficar milionário da noite para o dia. Isso não vai acontecer, desculpa pelo pigarro, mas eu estou gravando de manhã minha voz é uma benção. Então, é importante você saber disso exatamente. O preço é a gravadora que faz a proposta e ele vai variar muito, né, de muitos fatores relacionados à sua carreira. Não é o quanto que eles podem pagar ou querem pagar. Tem muita relação com a sua carreira como compositor. E também, não sou eu quem faz a proposta. Quem faz a proposta de preço é a gravadora. É a gravadora que faz a proposta de preço. Você aceita ou não. Se a gravadora me oferecer X na amostra da música, me ofereceu X, eu jamais vou te falar que ela ofereceu meio X ou te ofereceu 2X. Eu tenho que ser direto com você, porque o meu ganho está relacionado com a sua aceitação. Né? Então eu vou te falar exatamente o que foi a proposta. Olha, a gravadora ofereceu X mil na sua música aí. Então, vou te falar, você vai aceitar ou não. Se você aceitar, então eu vou fazer o procedimento, né, fazer o agenciamento total e meus 15% também está garantido. Lembra lá no início que eu te falei que não estou fazendo caridade, eu estou trabalhando? Então, para mim, é interessante que você aceite, né? Principalmente você sendo um compositor ainda anônimo, né? É importante para nós dois, né, essa sua aceitação. Então, vou fazer o melhor que eu puder para que você seja incluído lá na lista. E, por último, porém, não menos importante, é uma outra questão que as pessoas querem saber. Como e quando é o retorno que a gravadora dá da audição da sua música? Como e quando? Primeiro, vamos entender o como. O como é comigo. Eles vão entrar em contato comigo, porque eu estou sendo o seu agente. Eles não vão falar com você de cara. Eles vão falar comigo inicialmente. Então, quando eles me retornam, né, eu então tenho um retorno para dar para você também. Se eu não tiver retorno do escritório, eu não tenho um retorno para te passar. Então não adianta ficar me perguntando, me questionando, mandando mensagem toda semana, e aí. Não adianta. Não adianta. Se eu não tiver retorno, eu não tenho como te dar retorno nenhum. E outra coisa é, quando é esse retorno? Também, pessoal, eu não tenho como te falar quando é esse retorno. Por quê? Porque às vezes a audição está sendo hoje para um projeto do ano que vem. Está sendo feita a audição nesse mês para um projeto do ano que vem ainda. Então, significa que eles vão fazer a seleção com calma, com critério, e quando chegar a época, eles vão fazer contato com todos aqueles que eles quiserem contratar a liberação. Então, não é assim, mandei, eles vão enviar. Mais uma vez, peço desculpa pela minha voz, mas é a minha realidade, desculpa. Eles fazem retorno, eles dão retorno. Olha, geralmente eles dão retorno, mas é um retorno a longo prazo, não é um retorno muito rápido, não. Então, também uma coisa que você precisa saber, não é rápido o retorno dos escritórios, das gravadoras, dos grandes artistas. Pode acontecer da gente mandar a música hoje, amanhã eles retornarem falando que, inclusive, quer a música, pode acontecer, mas não é o normal. Estou te explicando isso, não é o normal. Então, você pode trabalhar comigo, vir fazer o seu processo sabendo de todas essas informações. Como eu disse, eu faria um vídeo mais denso, com um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de elucidação a respeito de todos os assuntos que envolvem, né, a questão da audição. Digo para você também uma outra coisa, se você não tem sua música registrada, registre a sua música, né, faça o processo de registro, para que você também tenha segurança em todos os tempos, né, em todos os níveis do processo. Outra coisa aqui, você quando mostra a música para um artista, você pode mandar para outro também? Pode, você tem esse direito. Você pode mandar sua música para uma audição, mandar sua música para outra audição ao mesmo tempo, se você quiser. Você tem esse direito. Quem retornar primeiro, ou quem quiser primeiro, foi o mais esperto, vai sair ganhando, não é verdade? Então,
Tendo explicado isso aí, deixo com você mais uma vez o meu contato, né, que é o meu WhatsApp, que está aí na tela, você está vendo o tempo todo. E se você tiver interesse em participar de audições de grandes artistas, entre em contato comigo aqui, que eu estou correndo atrás. Já te falei isso, eu estou correndo atrás e estou conseguindo abrir portas, né? Essa é a minha intenção, abrir portas para todo mundo, tanto para você quanto para mim também. A gente está conseguindo coisas boas aí acontecendo no mercado, beleza? Forte abraço, te agradeço. Valeu!